Olá, queridos alunos do 7º ano. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos à nossa aula. Então, na nossa revisão 2, vamos falar aqui sobre saberes dos povos africanos. Observem aqui que eu tenho um mapa em que mostra duas cores, azul e amarela, em que a parte azul se refere à África saariana. O que seria essa África saariana? É a região norte do continente africano que tiveram contatos, com os povos ocidentais e orientais. Quais são esses países, professoras? Eu tenho aí o Saara Ocidental, eu tenho a Argélia, eu tenho a Tunísia, eu tenho também o Egito, dentre esses povos da África saariana. Já a parte amarela refere-se à África subsaariana, que já é a região sul do deserto do Saara. Então, nessa região eu tenho uma pluralidade de povos e culturas. Nessa região, ela abrange aí 75% da população africana, e nessa região também eu tenho a presença aí de uma grande quantidade de problemas sociais, como a fome, como a mortalidade infantil, isso no nosso contexto atual. Mas o que eu posso trazer aí em relação às tradições africanas para vocês, Observem aí nessa imagem que eu tenho os griots. Quem são os griots, São os contadores de história. Então, dentre as tradições africanas, eu tenho aqui a oralidade, que desenvolve aí o trabalho que é executado pelos griots, que são responsáveis por transmitir a tradição oral por meio da oralidade. O que seria essa oralidade? Através de uma conversa, através de uma lenda, de uma história, de uma música. É assim que eles vão transmitir o conhecimento do seu povo. Esses griots, eles são guardiões da memória na África Ocidental. Além de serem aí os guardiões dessa memória africana, eles também são exemplos a serem seguidos. Então, eles têm que adotar ali uma boa conduta, tem que também estar ali ele é sempre observado e transmite o conhecimento para gerações mais novas, ok? Então, observem aí que eu tenho a presença dos griots. Na nossa próxima tradição africana, vamos falar em relação à religiosidade, persistência da religião tradicional, com aí a prática, com o culto aos orixás, que faz parte da religião iorubá. E também tem a introdução da religião muçulmana e cristã ao longo da sua colonização. Observem aqui que eu tenho um mapa, em que é mostrado aqui os cristãos, com 50,9% do território aí africano, eles adotaram o cristianismo como sua religião oficial. Seguido dos muçulmanos, que é essa área em verde, tá? Toda essa área verde aqui eu tenho a presença dos muçulmanos, com o quantitativo de 43,3% da população, e as religiões nativistas, que é justamente essas áreas aqui em amarelo, que eu tenho aí 5,8% da população africana se denomina aí com religiões nativas. Vale lembrar, que a presença dos muçulmanos no continente africano vai começar ali no século VII, com a chegada dos árabes ao norte da África. Já a presença do cristianismo vai ser um pouco mais recente, a partir do século XV, com o processo ali das grandes navegações em que os europeus vão chegar no continente africano e vão acabar ali impondo a sua cultura, no caso aí, a religiosidade cristã, fazendo com que esses povos ali adotem essas características da cultura e da religiosidade do cristianismo, certo? Agora vamos observar aqui em relação a outra prática cultural dos africanos, que é em relação às máscaras. Vai chegar aqui perto de mim, vocês vão observar aqui algumas máscaras que vão aparecer. Olhem só, vou ter aí uma primeira máscara, que são de povos africanos. A segunda máscara ali um pouco mais arredondada. E essa terceira
máscara ali com a presença de feições femininas. A primeira máscara que vocês estão vendo, né, ela pertence ao povo Bewa, de Burkina Faso. O objetivo dessas máscaras é evocar seus espíritos, podendo ser aí alguns animais representados em suas máscaras, né, que são aí crocodilos, búfalos e falcões. Essas máscaras, elas também são usadas, né, para rituais de iniciação para a vida adulta ou também para práticas, para rituais religiosos e também para rituais em relação à colheita. A segunda máscara, que é essa mais arredondada que vocês estão vendo, ela faz parte do povo Baule, da Costa do Marfim. São máscaras redondas que simbolizam o sol e possuem 2 chifres de búfalo, que representam a força desse animal. Acredita-se que quando se utiliza essas máscaras, né, eles poderiam ali absorver a força espiritual, né, fazendo ali uma conexão com os deuses, geralmente associados a elementos da natureza. A terceira máscara que vocês estão observando aí faz parte do povo Punu do Gabão. Representam rostos de mulher, geralmente com escarificações. Mas, professor, o que são escarificações? São cortes que eles dão na pele da pessoa, né, com um instrumento cortante. Esses cortes, eles vão formar ali um desenho e vai ficar ali em formato de alto relevo, né? Vai ficar uma cicatriz tridimensional. E essas cicatrizes, em algumas culturas africanas, elas são utilizadas como adornos de beleza. E até no passado bem recente, né, muitas etnias africanas ainda utilizavam as escarificações como prática de ritual de beleza. Ok? Então essas são as 3 representações de máscaras utilizadas pelos povos africanos. Claro que não tem só elas, né? Existe aí uma infinidade de máscaras. Continuando, vamos observar aí a arte, né, da cultura africana. Tenho aí pinturas em cerâmica e cabaça. A escultura e a pintura de temas tradicionais são importantes expressões artísticas dos africanos. Na primeira imagem aqui, vocês podem ver, né? É uma pintura corporal africana dos povos do Vale do Rio Omo, na Etiópia. Observem aí que eles têm, o homem, né, tá com o rosto pintado, a metade dele branco, e tem aí alguns desenhos em formas geométricas. Já a figura ao lado demonstra aí a escultura africana do povo Nok, né, presente na Nigéria. Em relação aos... nós observamos agora, né, essa cultura dos povos africanos. Agora vamos mudar um pouco o contexto para a nossa região amazônica. O que nós vamos observar aí dos povos tradicionais da Amazônia? O que são? Sociedades complexas às margens do rio Amazonas. Vou ter aí a domesticação e plantio de árvores frutíferas. Vou ter a presença do xamã, que é uma espécie de sacerdote. Se eu falo de sacerdote, sempre coloquem na cabeça de vocês que tem a ver com religiosidade, ou seja, com a presença ali espiritual. Então, esse xamã, ele vai ser responsável pela cura de doenças, transmissão do conhecimento e manutenção dos saberes sobre a natureza e a sociedade. Então, isso são características gerais dos povos ali da Amazônia, dos nossos povos, né? Nós estamos inseridos nesse contexto. Dando continuidade aos povos da Amazônia, vamos observar aí quem são os cambebas. Cambebas, eles habitavam as margens do Rio Negro, no Brasil e também no Peru. Viviam em aldeias e o seu chefe é o cacique. Uma particularidade dos cambebas é que eles são conhecidos como cabeças achatadas. Então, quando as crianças cambebas nasciam, eles colocavam 2 palas na cabeça e essas palas achatavam a cabeça das crianças, caracterizando esse povo, né, por conta dessa cabeça achatada. Quando os europeus chegaram à região, eles perceberam que havia um grupo indígena que já possuía ali práticas comerciais um pouco mais desenvolvidas e também uma sociedade um pouco mais complexa. E essas pessoas eram justamente o grupo
dos cambebas. Lembrando que uma das suas particularidades em relação a, vamos dizer assim, características físicas é justamente a cabeça achatada, ok? Continuando, vamos aí conhecer os tupinambás, né? Ou melhor, né? Relembrar aí os tupinambás. Habitavam o litoral do Brasil. O líder religioso vai ser o xamã. Lembrem que xamã, líder religioso, sacerdote, né? São aí palavras sinônimas nesse contexto. Vou ter a divisão do trabalho por gênero. O que seria essa divisão de trabalho por gênero? Homens e mulheres faziam trabalhos diferenciados. Geralmente, os homens ficavam com os trabalhos mais pesados e também em relação ao trabalho de segurança, de proteção daquele grupo em que ele estava inserido. E as mulheres, elas trabalhavam com a prática da agricultura e também com a criação ali das crianças, né, com atividades domésticas. Os tupinambás, eles são conhecidos por serem povos aguerridos, ou seja, pagavam para entrar numa briga e praticavam o ritual do antropofagismo. Só relembrando, tá? O ritual do antropofagismo, ele diz respeito à questão de é um ritual religioso em que eles aprisionavam o guerreiro da tribo inimiga e esse guerreiro, ele era ali levado para um momento ritualístico. Ele era aprisionado, ele era amarrado. Depois de ele ser amarrado, a sua cabeça ela era totalmente espancada para que aquele guerreiro viesse à morte. E depois eles limpavam o corpo, colocavam os pedaços daquele guerreiro para serem cozidas e depois era servido em forma de alimentos. Acredita-se que esse ritual de antropofagismo era uma forma de eles absorverem as virtudes que aquele guerreiro possuía. Não era apenas para satisfazer a vontade humana de comer a carne de outra pessoa. Não é isso, tá, gente? É um ritual que era praticado dentre muitas tribos indígenas, tanto no Brasil como também em outros povos aqui do continente americano. Certo? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Vamos agora dar uma outra viagem, né? Observem aqui o local onde estou inserida, né? Para falarmos aqui justamente dos povos pré-colombianos, que são aqueles povos que estavam aqui no território americano antes da chegada de Cristóvão Colombo com as grandes navegações. Começando com os maias, né? A localização dos maias, como nós podemos ver aqui, Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, no México. Vamos observar aí como é que eles estavam organizados, né? Em cidades-estados. O que isso quer dizer? Cada cidade-estado possuía sua própria organização política, econômica e social. Então, essas características elas eram individualizadas e uma cidade-estado não interferia nessas questões de outra cidade-estado. Elas eram independentes entre si. Então, o poder ele era descentralizado. As principais cidades que eu vou ter dentro do contexto das cidades maias: Chichén Itzá, no México, Tikal, Guatemala, que é justamente neste cenário que nós estamos aqui inseridos, né? Vocês observem aqui que lá atrás eu tenho a forma de uma pirâmide e ela servia para poder fazer os rituais aos deuses maias, ok? O auge das cidades, né, maias vai ser entre os séculos 3 ao século 9 depois de Cristo. E nós vamos ter como principal base econômica a prática da agricultura, ok? Então, essas são características gerais dos povos maias. Vamos observar como é que estava organizada a sociedade. Eu tenho no topo dessa pirâmide, eu tenho aqui o rei, que também era conhecido como Ahau, tá? Rei. Abaixo dele, eu tenho a elite, que é formada aí por governante, sacerdote e chefes militares. Abaixo da elite, eu tenho os intermediários, que era formado pelos escribas, que era ali aquela pessoa responsável, né, por registrar acontecimentos tanto contábeis quanto históricos dessa sociedade maia através dos códices. Eu tenho também os pintores e os escultores.
Abaixo eu tenho a camada mais baixa, que eram os camponeses e artesãos, e ainda eu tenho aqui a presença dos escravizados, tá? Que geralmente eram ali prisioneiros de guerra. Então eu tenho uma sociedade hierarquizada, ou seja, ela estava bem dividida nesse contexto aí, como vocês podem observar nessa pirâmide social. A religião é politeísta, lembrando que politeísta quer dizer a crença em vários deuses. Então, eu tenho dentro das sociedades pré-colombianas essa característica que é quase unânime em todas as sociedades deste período. E também eu tenho a prática de rituais antropofágicos, como foi abordado anteriormente em relação aos rituais lá das tribos indígenas aqui no Brasil. Seguindo, vamos observar aí os astecas, né? A localização dos astecas é no Vale do México, a capital é em Tenochtitlan, é mais ou menos aqui, ó, Tenochtitlan. Desenvolveram o comércio e o poder ele vai ser centralizado. Diferente do que acontecia nas cidades e na sociedade maia, os astecas eles já vão ter ali a concentração do poder. Então eu vou ter ali a obediência, né? A submissão à vontade de um soberano, ok? Continuando, nós vamos observar aí, eles vão praticar a agricultura como base econômica, com a produção de milho, feijão, abóbora, tomate e cacau. Eles vão desenvolver uma técnica agrícola, né, de produção agrícola chamada de chinampas. Essas chinampas, elas são ilhas artificiais em que eles aproveitaram ali os lagos que possuía próximo à cidade asteca para poder fornecer alimentos para a sociedade, visto que não possuíam ali áreas cultiváveis em abundância. E a população asteca, ela era numerosa, girava em torno de 40 mil pessoas a 240 mil. Então, era necessário ter ali uma grande quantidade de alimentos. E uma forma de ter essa produção de alimentos vai ser justamente a criação dessas chinampas. E a religião deles vai ser a politeísta. Então, essas são características gerais do grupo dos astecas. Vamos observar agora como é que estava a sociedade asteca. Então, eu tenho aqui, em primeiro plano, né, os camponeses. Observem aqui, né, os camponeses, eles trabalhavam nas terras da aldeia, prestavam serviços obrigatórios nas guerras e também construíam canais, diques e monumentos, como templos ou também como pontes e etc., né? E também pagavam impostos. Esse era o trabalho desenvolvido, né, pelos camponeses. Seguido dos camponeses, eu tenho aí grandes comerciantes e artesãos. Essas pessoas se organizavam em corporações, que era ali uma organização de pessoas que desenvolviam determinado trabalho e transmitiam a profissão de pai para filho. Também pagavam impostos, tá bom? Os grandes comerciantes e artesãos. Depois dos grandes comerciantes e artesãos, eu vou ter aí os altos funcionários do Estado, que exerciam elevadas funções militares e civis e não pagavam impostos e recebiam parte dos tributos cobrados da população, certo? Essa era a função aí dos altos funcionários do Estado. Após os altos funcionários, eu vou ter a presença dos sacerdotes. Cuidavam do culto, da educação dos jovens, dos hospitais para pobres e doentes, além de guardar os livros sagrados e históricos. Essa era a função dos sacerdotes. E, por fim, eu tenho a presença agora do imperador, né? Então, o imperador, ele é eleito pela aristocracia militar e sacerdotal, devia prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. Então, observem só que agora a gente vai ter aí a pirâmide completa, né? De todas as pessoas que faziam parte aí da sociedade asteca. Então, eu tenho a base, né, sendo os camponeses, seguido de grandes comerciantes e artesãos. Após eles, eu tenho aí os altos funcionários do Estado,
sacerdotes e, claro, no topo da nossa pirâmide eu tenho o imperador, certo? Espero que tenha fixado aí bem na cabeça de vocês. Vamos agora conhecer os incas, né? Localização dos incas, América do Sul. Eu tenho uso de pedras em sua arquitetura e também a cidade de Machu Picchu, que é uma cidade nas Cordilheiras dos Andes. Então, essa área aqui em amarelo que vocês observam no mapa é justamente a região do Império Inca, né? As principais cidades do Império Inca é Cusco, né, e Quito, e Machu Picchu ali é a cidade, né, considerada como uma fortaleza, né, uma cidade de pedras, localizada ali no alto das Cordilheiras dos Andes, ok? Continuando, nós vamos observar aqui a pirâmide social, né, dos Incas. O imperador é chamado de Sapa Inca, ele tem ali uma característica de ser um ser divino, né? Ele é divinizado e também, de acordo com estudos, o imperador geralmente ele poderia se casar com a sua irmã, porque acreditava-se que a irmã do imperador possuía ali características, né, da principal deusa dos incas, que é Mamaquila. Abaixo do imperador eu tenho os nobres e guerreiros, que ali possuíam vamos dizer assim, funções de destaque, né? Funções ali de governança. Após os nobres e guerreiros, eu tenho a presença dos camponeses, que trabalhavam na terra, e, por fim, os escravizados. Essas pessoas escravizadas, geralmente eram obtidas por meio de prisioneiros de guerra, ou eles não conseguissem, os povos, né, não se submetessem à autoridade do Sapa Inca, poderia também se tornar escravizada. Vou só ajustar aqui para vocês, tá? Para ficar bem mais claro. Escravizados, tá certo? Até porque o termo escravizados é um termo recente, então o termo escravos ele está caindo em desuso. Continuando, eu tenho aí a economia Inca. Desenvolveram a agricultura. Eles possuem também uma técnica de cultivo diferenciada, que vai ser a técnica de terraço ou curva de nível. Produziam a batata, milho, feijão, quinoa e tomate. Possuíam um sistema de irrigação avançado e praticavam também a pecuária, com a criação e domesticação da alpaca e da lhama. Então, olha só, na imagem que vocês estão vendo aqui, nós temos uma representação do sistema de terraço. Então, observe que são espécies de degraus. Esses degraus, eles são colocados ali na encosta das montanhas e serve também para poder juntar uma grande quantidade de elementos vivos que vai favorecer na fertilização daquele solo. Com isso, eles podem ali ter uma produção agrícola muito maior, fazendo com que pudesse abastecer todo o Império Inca, certo? Só um detalhe, né? Essas produções agrícolas, elas aconteciam em áreas chamadas de ailos. E cada ailo possuía um chefe que era chamado de curaca. Em relação à cultura inca, né, nós vamos observar aí que a língua que eles falavam é o quechua. Usavam, né, a joalheria e também cerâmicas para as suas cerimônias. Possuíam uma religião politeísta. Os principais deuses que eles cultuavam eram o deus Inti, Viracocha e Mamaquila. Praticavam a mumificação e usavam também o quipu. Então, aqui na imagem aparece um quipu inca. Observem aí que eu tenho uma corda mais grossa e junto a essa corda mais grossa eu tenho aí cordas, né, cordões aí com espessura mais fina. E também, né, no caso aí, com a presença de nós, né, dispostos de forma diferenciada e também de tamanhos, né, diferenciados. Esses quipus, eles serviam ali para registrar justamente aspectos contábeis e também históricos da sociedade inca. Em relação à mumificação, nós vamos observar que ela vai ser diferenciada da mumificação egípcia. Enquanto os egípcios eles dissecavam os cadáveres através de sais minerais como o natrão,
Os incas, eles vão utilizar o gelo, vão colocar esses cadáveres para serem dissecados no gelo, nas montanhas das Cordilheiras dos Andes, e essas múmias elas vão ser usadas em rituais. Quando havia ali um ritual, usava-se essas múmias, colocava-se lá em forma de veneração aos deuses. Isso era uma prática muito comum, utilizado ali pelos incas nesse processo de, vamos dizer assim, disseminação cultural que eles possuíam. Então, nós observamos aqui nesta revisão a variedade cultural que nós temos desde os povos africanos, passamos pelos povos indígenas aqui no Brasil e fomos também para os povos pré-colombianos, os incas, os maias e os astecas do continente americano. Então, observamos aí peculiaridades, mas também algumas características que foram marcantes em todas as sociedades que foi falada hoje, principalmente em relação à religião. Eles eram ali politeístas, acreditavam em vários deuses, né? E também a base econômica de todas essas populações vai ser justamente o quê? A agricultura. Então, espero que vocês tenham compreendido e esta foi a nossa revisão.